Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Acharam? Nós vamos entrar no meio da oração do Senhor Jesus, quando ele estava falando com o Pai. E nesse trecho da oração, Jesus diz o seguinte ao Pai: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém, igreja? Você crê que Jesus orou desta maneira? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para esta oração do Senhor Jesus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que já se deu aqui em São Paulo. Para essas palmas melhorarem, abra a tua boca e diga glória a Deus. Mais alto, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Quem estiver ouvindo pela rádio, abra a boca e dê glória a Deus também. Oh glória. Isso, vamos dar glória, glória, glória. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, não somente o povo aqui na sede nacional te glorifica, mas em todo o Brasil agora, milhares de milhares estão te louvando, te exaltando. Um grande louvor está chegando aí na glória. Recebe, ó Pai, o nosso louvor. E onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua bênção, derrame a tua virtude, derrame a tua graça, derrame o teu poder. Pai bendito, este povo quer ouvir a tua voz. Ninguém está interessado no que o homem tem para falar, porque quem somos nós para dizermos alguma coisa? Então vem agora, Pai, pelo teu Espírito, e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, fale pelos lábios do pregador, retira todo impedimento e envia a tua palavra agora, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. O capítulo 17 de João é simplesmente incrível, porque nos traz uma oração completa do Senhor Jesus. E quando a gente lê esta oração do Senhor Jesus, nós somos tocados de uma tal maneira pelas palavras que ele proferiu, que se toda a Bíblia se perdesse e chegasse até nós somente o capítulo 17 de João, nós teríamos aqui a garantia completa da salvação, a pregação perfeita da palavra e o plano de Deus para as nossas vidas, segundo esta oração poderosa do Senhor Jesus.
E é interessante como o Senhor Jesus, ao fazer esta oração, Ele divide a sua oração em tópicos, intercedendo por coisas urgentes, por coisas imediatas, intercedendo por coisas intermediárias e por coisas futuras. E é notável realmente que ele tenha se lembrado de orar por estas coisas e com tanto detalhes, justamente naquela hora de grande angústia, numa hora de grande opressão, de muita tristeza. Naquela hora, natural seria, já que se tratava da sua última noite de vida, que ele orasse principalmente pelo problema que ele estava enfrentando e por tudo que iria sofrer. Mas ele, nesta oração, que começa a interceder por ele mesmo e pela vida, depois ele vai mostrar a sua preocupação com os discípulos e com a igreja e com a vida futura, com a herança eterna. Este modelo de oração que Jesus aplica aqui serve para todos nós e mostra que mesmo na pior circunstância nós temos que ser menos egoístas para orar. Veja comigo, do versículo 1 até o versículo 5, Jesus ora por ele mesmo, ele ora pela vida. Vamos acompanhar. Jesus está orando de olhos abertos. Jesus está olhando para o céu, vendo o que nós não vemos, mas mostrando, logo no início da oração, com essa atitude de olhar para os céus, qual é o endereço das nossas súplicas. Que as nossas orações não podem ser dirigidas a qualquer coisa da terra, ou a qualquer imagem, ou a qualquer divindade, ou a qualquer pessoa. Ele mostra o endereço certo das nossas orações. E ele, que usou tantas vezes a expressão Pai, e nos ensinou também a oração do Pai Nosso, ele confirma esse caráter amoroso de Deus, como nosso Pai Celestial. E ele, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Até aqui Jesus orou por ele. Até aqui Jesus declarou qual é a vida, qual é a nossa fé, quem é Deus, quem é aquele que concede a vida eterna, quem tem poder sobre toda a carne para dar a vida eterna. Diz na sua oração o que a humanidade precisa acreditar para ter vida eterna. E Jesus Cristo mostra que aqui na terra ele glorificou ao Pai, concluindo o trabalho que tinha que fazer. Mostrando que se alguém desiste do trabalho, ou se alguém faz uma obra inacabada, ou se alguém faz uma obra incompleta, essa pessoa não está glorificando o Pai. E Jesus mostra que no trabalho fiel, no trabalho completo, mesmo com toda a resistência e dificuldade,
ele mostra que, consumando aquela obra, sendo obediente ao Pai, ele glorificou o próprio Deus aqui na terra. E ele pede então que agora o Pai o glorifique, que o Pai lhe dê aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Os evangelhos nos dizem que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse está declarado que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele já estava reservado para o sacrifício e morto antes de nascer. Mas aquilo que era só um projeto celestial em favor da vida e da redenção da humanidade, Jesus Cristo vem e conclui dizendo que daquela maneira ele estava glorificando o Pai, e que ele queria que o Pai, em contrapartida, o glorificasse, lhe concedendo aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele está na expectativa dessa recompensa. Ele está consumando o trabalho, está chegando até o fim, mas ele está ansioso pela recompensa. Nesses 5 primeiros versículos da oração de Jesus, nós já sabemos que a nossa vida neste mundo é para glorificar o Pai, e que nós temos que completar o trabalho que o Pai entregou nas nossas mãos, seja o trabalho qual for. E apesar de toda resistência, oposição, dificuldade, e apesar de toda perseguição, nós temos que olhar para o céu, olhar para o alto. Jesus Cristo não está olhando para o tamanho do exército romano. Jesus Cristo não está olhando para o tamanho do sinédrio, dos 70 anciãos que tem ali loucos para crucificá-lo e matá-lo. Ele não está olhando para o mundo naquela hora. Ele está vendo o trabalho, a missão que ele recebeu para fazer, e ele olha para o alto. Ele sabe a oposição que ainda vai se levantar, o clímax da perseguição, o auge do seu sofrimento está para acontecer, mas ele não olha para o Calvário, ele não olha para a cruz, ele olha para o Pai. Ele diz: Pai, eu estou te glorificando, eu vou até o fim, porque eu creio que o Senhor vai me recompensar aquela glória. Eu sei que eu vou receber aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. A nossa vida, amados, tem que ser assim. Jesus Cristo podia desistir aqui, ele podia voltar atrás aqui, ele podia discordar aqui, mas naquele momento ele está glorificando o Pai. A obediência de Jesus Cristo é para glorificar o Pai. E já que ele glorificou o Pai aqui na terra, com a obediência, com a fidelidade, sem discussão, ele quer aquela glória. Ele quer que o Pai lhe dê aquela glória novamente. A glória que ele abriu mão para vir aqui na terra, obedecer o Pai. Às vezes você tem que abrir mão de muitas coisas para fazer a vontade do Pai. Às vezes você está num conflito, sabendo o que Deus requer da tua vida. Qual é a cobrança de Deus na tua vida? Qual é o plano de Deus na tua vida? E você fica entre a cruz e as tuas próprias opções. E você fica olhando as tuas opções, e você fica olhando a opção da obra. Você está no teu trabalho, você está na tua família, você está nos teus negócios, você está no teu dia a dia, na tua vida, e você olha para a tua vida, e você olha qual é a vontade do Pai, e você fica dividido entre esses dois olhares, avaliando qual vai ser a hora de eu largar tudo isso e ficar nas coisas de Deus. Será que agora? Será que não é? Mas Jesus Cristo, ele sabia muito bem o tempo, e ele disse: Pai, é chegada a hora. E eu te digo isso, a tua hora também é chegada. Deus está mandando você não olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas olhar para o alto, levantar os teus olhos aos céus e obedecer.
e ir em frente. E Jesus Cristo, ao orar desta maneira, Ele vai agora, a partir do versículo 6, Ele vai interceder pelos apóstolos, e Ele vai até o versículo 19, orando por aquele grupo de 12 pessoas que o ajudou a fazer a obra e até atrapalhou também. Mas mesmo aquele que mais atrapalhou Jesus, também estava a serviço da obra, porque era necessário que ele fizesse a traição. E Jesus Cristo vai orar agora pelas pessoas à sua volta. Veja só, ele orou apenas 5 versículos entre a saudação ao Pai, entre a explicação sobre a vida, e sobre o Salvador, e sobre a fé que a humanidade deve ter. Ele só diz: é chegada a hora, me glorifica, Pai, porque eu te glorifiquei aqui, eu consumei a obra que me deste a fazer. Em seu favor ele só orou isso. Mas agora veja, do versículo 6 até o 19, orando por aquelas pessoas à sua volta, pessoas que ele sabia que um era traidor, que o outro iria negá-lo 3 vezes, que os demais iriam fugir com medo. Ele está intercedendo por essas pessoas, mostrando a sua preocupação e o seu amor. Vamos acompanhar, a partir do versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Por que eram teus? Nenhum deles era salvo antes. Eles eram criaturas de Deus. Foram dados por Deus. Aquelas criaturas humanas foram dadas por Deus ao Senhor Jesus. Às vezes você quer reclamar de um auxiliar que está do teu lado, de um cooperador que está com você na mesma equipe. Você quer reclamar da parceria que a igreja ou o ministério colocou ao teu lado. Mas Jesus Cristo escolheu os discípulos depois de passar uma noite em oração. E aqui está provado que ele não escolheu porque ele achou um simpático, ou o outro mais bonito, ou o outro mais inteligente. Mas ele escolheu apoiado na escolha primeira de Deus, confessando aqui: os homens que do mundo me deste eram teus, e o Senhor os deu a mim. Então a escolha de Jesus, na verdade, foi uma escolha do Pai, inclusive o próprio Judas. Por isso que Jesus não está reclamando da equipe que ele tem, porque ele compreende que, em primeiro lugar, é Deus que estava ali governando a sua vida, o seu ministério. Continuando, versículo 7. Agora, eles, os meus discípulos, aqueles que tu me deste, agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Veio tudo de ti, meu Pai, porque lhes dei as palavras que me deste. Jesus Cristo está dizendo: as pessoas que trabalham comigo foi o Pai que me deu, foi o Senhor que me deu. A palavra que eu preguei a eles foi o Senhor que me deu. Jesus Cristo vai reconhecendo na oração que tudo que ele tem e tudo que está à sua volta, e aquelas pessoas e a própria palavra que ele pregou, foi dada pelo Pai. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Jesus está dizendo: a minha própria vida, Pai, foi o Senhor que me deu, eu saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. A glória de Jesus é possuir as coisas de Deus. E a maneira de Jesus glorificar a Deus é reconhecer que tudo que ele recebe vem do Pai.
E continuando na sua oração, versículo 11: Pai, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Jesus Cristo está afirmando que apesar dos discípulos terem defeitos, de serem homens com falhas, apesar de tudo que eles vão fazer, Jesus Cristo está garantindo que eles são salvos. E eles são salvos porque eles estão com Jesus Cristo, o conhecedor de todas as falhas, defeitos e fraquezas humanas, porque Ele mesmo habitou um corpo humano igual ao nosso. Se você tem andado com Jesus Cristo, e se você crê na palavra de Jesus Cristo como uma palavra enviada pelo próprio Deus, se você recebeu Jesus Cristo como Salvador enviado pelo próprio Deus, se Jesus Cristo te salvou, mesmo você conhecendo as tuas próprias dores e fraquezas, se você já foi salvo, salva, por que você permite que o diabo lance acusação na tua vida, dizendo que você é indigno, que você é indigna, e que você não vai conseguir, e que você irá para o inferno, e que você não merece? Por que você fica de cabeça baixa? Faça como Jesus Cristo, olhe para o alto, olha para o teu Pai, porque a tua salvação vem de Deus, a tua salvação não vem das tuas próprias obras. De todos esses apóstolos, só Judas se perdeu. Sabe por quê? Porque Judas é um traidor miserável. Jesus disse: ai de quem trai o Filho do Homem, melhor lhe seria que amarrasse uma pedra no pescoço e lançasse no mar. Melhor seria para tal homem, se não houvera nascido. Eu tenho pena dele. Amado, amada, traição no reino de Deus é crime gravíssimo. É melhor para a pessoa nem ser crente, do que sendo crente se tornar uma traidora. É melhor para a pessoa pegar uma pedra de moinho enorme, amarrar no pescoço e jogar no mar. Porque para o traidor não há restauração, não há condição de um traidor, uma pessoa que trai o reino. Não há condição desta pessoa ser salva. Melhor seria para a pessoa que nunca tivesse nascido. Judas se perdeu. Ele é o filho da perdição. Ele é aquele que quer pôr tudo a perder. A obra maravilhosa que Jesus Cristo fez, Judas quer pôr a perder. É o filho da perdição por causa disso. Não há lugar no reino de Deus para traidores ou traidoras. Não há lugar no reino de Deus para traição. Você pode acreditar, Deus tem nojo disso. Jesus Cristo foi traído. E toda pessoa que trai está fazendo isso por um interesse. Ou é interesse de poder, ou é interesse de glória, interesse de controle ou de autoridade. A pessoa está traindo, é um filho da perdição, é uma filha da perdição, está querendo pôr tudo a perder por causa de interesse próprio. Foi o caso de Judas. Enquanto Jesus está fazendo a obra pensando no interesse das pessoas que estão no planeta, o traidor está pensando só no seu próprio interesse. É por isso que é o filho da perdição. Jesus Cristo, orando, se lembra de Judas, mas não diz para o Pai: Pai, coloca arrependimento no coração de Judas. Jesus não diz isso. Pai, faz o Judas colocar a mão na consciência.
Faz o Judas se arrepender, Pai. Oh, Pai, salva o Judas também. Não, ele é o filho da perdição. Jesus não intercede porque ele já está perdido. Você está compreendendo isso? Continuando a leitura, versículo 13 da oração. Ainda orando por aqueles discípulos, Jesus disse: mas, Pai, agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Nesse momento em que você está ouvindo a palavra, essa palavra está santificando a tua vida. E essa palavra tem esse poder, porque a palavra tem nome. É o verbo de Deus. E o verbo é Jesus Cristo. Aquele puro, santo e carmesim. Aquele que se santificou a si mesmo por nós. E aí Jesus Cristo, maravilhoso. É por isso que cada vez que eu leio a palavra, e quanto mais eu vivo, e quanto mais eu estudo esse livro, mais eu vou me apaixonando por Jesus Cristo. Pensar que agora aqui Ele vai orar por mim e por você. Há 2000 anos atrás Ele preocupado comigo e com você. Naquele momento de angústia, naquele momento de aflição, aquela tristeza por causa da traição, os sofrimentos se apresentando de maneira clara diante dele, e ele se lembra de orar por um nada lá no século 21. Se lembra de orar por uma nada lá no futuro. Jesus Cristo, nesta hora, orando pelos discípulos, Ele pensa em você, Ele para de orar pelos discípulos, e Ele passa a orar por você, e Ele diz assim: Pai, eu não rogo somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que, pela Tua palavra, hão de crer em mim. Eu estou na oração de Jesus, porque eu creio nele pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu estou debaixo da oração de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você está debaixo dessa oração. É uma cobertura muito poderosa. Por isso que quando eu vejo alguém se levantar para tentar nos destruir, ou nos atrapalhar, ou nos prejudicar, dificilmente eu fico olhando para os lados, porque quem já pagou o pedágio que eu paguei sabe como é que funciona. Dificilmente eu fico preocupado com o que estão fazendo à volta ou nas costas, ou o que estão preparando para atrapalhar. Eu fico até com receio por aqueles que acabam perseguindo ou tentando destruir a obra de Deus. Eu fico realmente com receio e oro por essas pessoas. E tenho que orar mesmo. Tenho que orar. Porque se eu não orar por essas pessoas, então eu não posso dizer que eu pertenço ao povo de Deus. Eu tenho que orar sim, tenho que entrar no quarto e orar. É difícil, mas tenho que orar. E oro pedindo a Deus que abençoe, que guarde, que livre. Mas a palavra nunca volta vazia. Você pode ter certeza disso. Tudo o que estão fazendo contra a tua vida, para tentar te prejudicar, te destruir, te atrapalhar, te impedir, tudo o que estão fazendo e colocando barreiras na tua frente,
Você não tenha receio e não tenha medo. Pelo contrário, você se preocupe por aquelas pessoas que estão fazendo isso. Ore e interceda por elas, para que o teu Pai Celestial veja em primeiro lugar que você está olhando para o alto e não para o lado. Interceda e faça chegar no ouvido e no coração de Deus palavras boas a respeito daqueles que te difamam, daqueles que te caluniam, daqueles que te perseguem e te maltratam. Faz chegar no ouvido de Deus elogios e bênçãos, pedidos e bênçãos sobre os teus inimigos. Porque por um ouvido Deus estará ouvindo os teus inimigos lançando impropérios contra a tua vida, mentindo, difamando, caluniando, tentando atrapalhar, levantando barreiras na tua frente. Por um ouvido Deus vai escutar todo o rumor dos inimigos, e pelo outro ouvido Deus vai ouvir a tua súplica, a tua oração. E aí Deus vai avaliar com quem está a razão, porque Ele julga com justiça e com perfeição. Mas saiba em primeiro lugar disso, você já está debaixo da cobertura da oração de Jesus Cristo. Não tem como alguém te atingir, não tem como você ser destruído. Jesus orou pela tua vida. E agora, depois de ter orado por mim e por você, Ele ora pela igreja, por nós como igreja. Como Ele quer que a gente seja. A oração de Jesus é muito poderosa. Quantos creem nisso? Muito bem, eu também creio. Mas agora, acompanhe esse trecho que foi a nossa leitura inicial. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando de unidade. Jesus está falando de um corpo. Ele está falando da igreja. Para que todos sejam um. A nossa unidade tem que ver um só alvo, tem que olhar para um só lugar, tem que ter um só objetivo, tem que ter uma só fé. Esse corpo que Jesus já estava visualizando na oração tem que estar em perfeita unidade, não importa quantas pessoas diferentes estejam dentro desse corpo. Não importa quantas raças estejam representadas dentro desse corpo. Não importa quantos estados do Brasil estejam representados aqui dentro agora. Nós somos um só corpo, uma só pessoa. Jesus está rogando ao Pai, e essa oração tem poder, tem ou não tem? Então, graças a Deus, eu sou um com você, meu irmão. Eu sou um com você, minha irmã. Eu creio no poder dessa oração. Essa unidade que Jesus Cristo quer na igreja. Unidade espiritual. E ele orando, dizendo: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, eles também têm que ser um. Não pode haver divisões. Assim, ó Pai, como o Senhor é um comigo, eles também têm que ser um entre eles, para que o mundo creia que tu me enviaste. A coisa mais vergonhosa que tem para o Evangelho é a divisão na igreja. É quando um grupinho se rebela e quer abrir outro trabalho. É quando um grupinho não se sujeita à obediência, à autoridade, não se conforma. É quando um grupinho quer ter suas próprias ideias. Isso fere a oração de Jesus Cristo, mais do que ferir qualquer estatuto de qualquer igreja. Porque o estatuto está lá no cartório registrado. O cartório pode pegar fogo, o microfilme pode desaparecer, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso, essa permanece para sempre.
Essa unidade tem que ser mantida, igreja. As pessoas têm que glorificar a Deus em unidade aqui na terra. Por isso que ele está orando dessa maneira. E veja como a unidade, a obediência, a fidelidade está relacionada com a glória de Deus. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. A glória que Jesus Cristo pediu ao Pai ao começar a oração. Quando ele começou a oração, ele disse: Pai, é chegada a hora, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus Cristo que pediu essa glória ao Pai, e ele não abre mão dessa glória. Ele está dizendo que essa glória tremenda ele tem colocado na tua vida, se você andar em unidade com a igreja, se você for um no corpo de Cristo. Ele compartilha essa glória com você. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. A glória do cristão, da cristã, é ser um com o outro, para ser um com Cristo e com Deus. Essa é a glória. Qualquer divisão está fora da glória. Qualquer desobediência está fora da glória. Continue comigo aqui na oração de Jesus Cristo, versículo 23. Ele disse: eu, Jesus, neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus Cristo está orando naquela hora pela unidade da igreja. Compreenda isso. É fundamental a unidade do corpo de Cristo. Porque eu, quando prego, ando para lá e para cá, mas em nenhum momento a perna direita foi para um lado e a perna esquerda foi para o outro. Eu, quando olho para o lugar, todo o meu rosto acompanha. Quando a minha boca fala, a mão coopera colocando o microfone mais perto. E o meu cérebro trabalhando aqui. E os meus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. E todo o corpo, todo esse corpo aqui trabalhando. E enquanto isso, o meu coração está batendo mais rápido. E o meu pulmão está respirando mais forte. Porque o meu coração diz: o pregador precisa de mais sangue. E o pulmão diz: o pregador precisa de mais ar. E está todo o corpo cooperando comigo agora. E essa é a glória de Deus. Quando a igreja trabalha unida, quando todos fazem a sua parte, quando todos obedecem, quando todos cooperam para a glória de Deus. E Jesus colocou isso como característica de evangelização, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Coisa chata o mundo ficar sabendo que pastores da mesma igreja estão se dividindo, brigando. Coisa muito chata. Coisa muito chata o mundo ficar sabendo que um ministério está rachando, que uma igreja está se dividindo. Coisa chata para o mundo saber isso. É vergonhoso, mas acontece. É vergonhoso e acontece muito. Porque a igreja, o corpo, é feito de pessoas. E há pessoas obedientes e há pessoas desobedientes. E há pessoas submissas e há pessoas rebeldes. E há pessoas na igreja que dependem de Deus e há pessoas que querem depender delas mesmas. Isso acontece. Quando as divisões, as contendas, as fofocas, as murmurações começam a percorrer a igreja,
é porque aquela igreja não está mais em unidade. É porque a oração de Cristo ali está sendo combatida. E eu não me conformo com isso. Me desculpe, mas eu não me conformo. Eu não me conformo com racha em igreja. Eu não me conformo com rebelião na obra. Eu não me conformo com desobediência. Eu não me conformo com falta de unidade. Porque as pessoas que procuram isso estão dizendo: eu nem ligo para a oração de Jesus. As pessoas que estão em rebelião estão dizendo: ah, isso não é comigo não, eu quero saber da minha parte. Mas eu digo essa palavra: a oração de Jesus Cristo é poderosa. A oração do Senhor não cai por terra. Jesus Cristo falou, está falado. Ai de quem se rebela, ai de quem se lança contra a obra, ai quem desrespeita a unidade, ai destes. Jesus Cristo aqui no versículo 24, depois de ter orado por mim, por você e pela igreja, por nós como corpo, Ele tem uma palavra futura no versículo 24. Jesus maravilhoso. Uma palavra futura, profética. Uma promessa maravilhosa. Uma promessa que nos faz continuar. Ele nos fez esta promessa em oração ao Pai. Já havia dito isso antes um pouquinho, de uma maneira bem clara. Aquilo que ele tinha dito para os discípulos. Olha lá, vê comigo o Evangelho de João capítulo 14. Olha só o que ele já tinha dito pessoalmente, fazendo a promessa, empenhando a sua palavra. Ele disse assim, um pouco antes lá no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, aleluia, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ele prometeu isso, e agora ele fala isso com o Pai na oração. Olha que coisa linda. Olha, nunca uma oração de Jesus deixou de produzir resultado. E a oração linda que ele faz aqui, o versículo 24, olha o que ele diz, igreja. Pai, oh glória, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai, eu quero eles comigo aí na glória, aquela glória que o Senhor vai me dar, eu quero que eles vejam. Eu estou dando essa glória a eles também. Não é pouca coisa. A glória que ele tem e que ele pede ao Pai, e que ele sabe que possui por direito de obediência, fidelidade, unidade com o Pai. Essa glória que ele nos dá aqui na terra, ele quer que a gente veja ela ali ao vivo, brilhante, resplandecente, maravilhosa, gloriosa, sublime. É uma glória muito grande. Você não calcula que glória é esta. Nós podemos ter uma pequena noção pelos escritos que estão aqui nos evangelhos e pelo livro de Apocalipse. Mas eu sei que lá na glória, quando Jesus Cristo aparece, quando os anjos, arcanjos, querubins e serafins, e ainda os anciãos e as criaturas que estão lá na glória, quando eles veem Jesus Cristo, eles caem por terra e eles dizem: glória, glória, glória ao Cordeiro de Deus, ao que foi morto e venceu. Santo, santo, santo. É muita glória. Só tu és digno de abrir o livro e desatar os teus selos.
O nome de Jesus, quando é pronunciado, todo o céu entra em adoração. Pai, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Se você continuar em unidade com teu irmão, com a tua irmã na igreja, com teu pastor, com os obreiros, com o ministério, em unidade com a palavra, em unidade com o Espírito, se você continuar na unidade de objetivos, se você continuar firme nessa unidade, não importa o que aconteça, esta oração de Jesus vai produzir efeito na tua vida. Um dia, pessoalmente, você não apenas vai ver, mas vai desfrutar da glória do Senhor Jesus. Você vai ver porque que o nome dele está acima de todo nome. Você vai poder desfrutar desta glória. Versículo 25, Jesus fala da justiça do Pai. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Agora é o amor. Jesus encerra a oração querendo que o amor, o seu grande amor, não apenas a pessoa de Jesus, mas o seu grande amor, esse amor que você precisa demonstrar que tem porque vive em unidade. Quando você releva as calúnias, as perseguições, os problemas, quando por amor você se torna longânimo, generoso, generosa, quando você, por amor, perdoa antecipadamente aqueles que te ofendem, maltratam e perseguem, quando por amor você limpa o teu coração de todo ódio, de toda mágoa, de todo rancor, quando esse amor de Jesus Cristo está em você, quando esse próprio Jesus te ensina a amar desta maneira, quando você vive nesse amor glorioso, então você está dando testemunho que vive em unidade. Porque o que faz haver separações na igreja, o que é que faz haver divisões na igreja? São os ódios, as contendas, as revanches, as iras, as rixas, as inimizades. Quando a pessoa está em unidade com o Pai, com Cristo, com a igreja, com o corpo, com o seu irmão, se ela está em unidade, esse amor está vivo dentro dela. Esse amor faz com que ela releve coisas gravíssimas, faz com que ela tenha paciência, faz com que ela ame até quem não merece. Aí é a prova de que Cristo está na tua vida, que você é um com Jesus Cristo. Deixa o ímpio, a ímpia, achar que você é bobo, não faz mal. Deixa a pessoa achar que você é inativa. Deixa a pessoa achar que você está na inércia. Deixa a pessoa achar que ela pode fazer tudo com você e você não reage, que você é um saco de pancadas. Deixa ela ficar pensando isso. Deixa o ímpio achar que está conseguindo te ofender. Deixa a ímpia achar que está conseguindo te magoar. Mantenha o teu coração limpo no sangue e no amor de Jesus Cristo. Mantenha a tua unidade com Ele. Não abre a tua boca para reclamar nem blasfemar, mas abre a boca para abençoar, tal e qual o Senhor Jesus fez. E Jesus Cristo nos mostra que quando falta o amor, Ele também falta. E quando a igreja não tem mais unidade, é porque está havendo iras e contendas. E essas pessoas estão fazendo algo que
Jesus Cristo não quer que as pessoas façam. Jesus não quer que a unidade seja ferida. Porque na nossa unidade, nós temos o crescimento com Cristo. Eu quero ler com você a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Que está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus pediu a unidade do corpo, porque Ele é a cabeça. Não faz mal que alguém pense que você é bobo, boba. Continua no amor, na caridade. Vai crescendo em Cristo. Um dia você estará tão alto, tão alta, tão alto e tão alta, que os teus pés não estarão mais na terra. Você estará lá na glória. Um dia você vai atingir essa estatura de varão perfeito, mantendo a unidade da caridade, do amor. Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, está escrevendo para salvos, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. A unidade que Jesus Cristo orou e pediu. A divisão não traz nenhum benefício, a contenda, a discussão, discórdia, desentendimento. Ela é totalmente contrária ao plano do Senhor Jesus. Enquanto o que a gente mais vê hoje em dia é dissensão e divisão, nós vemos que tudo isso trabalha justamente contra a oração de Jesus pela unidade e pelo plano que Ele tem, e que Ele declarou isso no Evangelho aqui de João, capítulo 10, no versículo 16. Ele disse o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus quer justamente acabar com a divisão. Ele não admite nem duas, uma divisão pela metade. E o que a gente mais vê hoje é a divisão a centenas. E Ele está querendo justamente acabar com a divisão mínima, porque não existe divisão menor do que esta. Dividir por dois é a menor divisão possível. Dividir por dois é a menor divisão possível. E Jesus Cristo nem esse tipo de divisão Ele aceita. O plano de Jesus é ter um só rebanho e um só pastor. De onde Ele vai tirar esse um só rebanho e esse um só pastor? O pastor é Ele mesmo, lógico. Mas de onde Ele vai tirar esse único rebanho sob as ordens de um só pastor? Ele vai tirar entre aqueles que estão trabalhando e vivendo pela unidade. Jesus Cristo não vai levar para o seu único rebanho pessoas que aqui na terra estão sempre divididas. Porque se aqui na terra a pessoa está sempre dividida, em contenda com alguém, como que ela espera fazer parte de um rebanho onde não existe divisão? Só vai criar problema.
É como alguém dizer assim: puxa, pastor, não traz aquele obreiro aqui para o nosso grupo não, porque o que aquele irmão faz de fofoca e de contenda no nosso meio, que ele atrapalha e fermenta nos outros. Aí a gente, pela defesa do grupo maior e pela defesa da unidade, diz: realmente, se trouxer aquela pessoa para esse grupo, ela vai fermentar muito. É uma pessoa que vive em contenda, em discussão. Então a gente pensa 10 vezes antes. Não sabemos nem o que fazer com esta pessoa. Não sabemos nem o que fazer. Mas o grupo que está unido não quer aquela pessoa que só faz divisão. Se aqui na terra a pessoa não sabe andar em unidade, como que um dia no futuro, com um único pastor, ela fará parte de um só rebanho? Como? Porque ela não consegue viver em unidade. Não há lugar para uma pessoa assim num rebanho unido. E o reino de Deus não trabalha na divisão, trabalha na unidade. Quem trabalha na divisão é Satanás. Quem trabalha na divisão é o diabo. Então, se a pessoa não serve para aquele único rebanho, porque ela não sabe viver em unidade, então ela vai ficar com quem só causa divisão desde o princípio, que é Satanás. Jesus Cristo deixou isso bem claro aqui nesta oração, no capítulo 17 de João, no versículo 24, quando ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Por que Jesus quer esses daqui? Porque estão em unidade. Se não estiver em unidade aqui na terra, não pode estar em unidade com Cristo lá na glória. Está compreendendo isso? Ou você acha que você vai para o céu e vai morar num quarteirão de mansões, bem afastada daquele obreiro, daquela obreira, daquele membro, daquela outra pessoa que você não gosta e que você não se dá com ela. E você achando que é você que vai para o céu, quando é você que está fora da unidade. Porque quem está na unidade não quer ficar separado de ninguém, pelo contrário, quer ficar junto, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, o Senhor está presente. Ele está presente na unidade, não é na separação. Infelizmente, igreja, nós estamos vivendo os últimos dias e é natural que as dissensões, as contendas, as intrigas aconteçam e se multipliquem cada vez mais. Nós estamos infelizmente vivendo essa época, uma época difícil de se manter unidade, porque o espírito do anticristo já está operando no mundo. E Satanás, mais do que nunca, inflando os egos, fazendo as pessoas orgulhosas, cada vez mais donas da verdade, cada vez mais donas de si mesmas. Infelizmente você está numa época ruim. Essa época é difícil. Quero ler com você a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados,
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Uma frase bem curta e bem objetiva para esta geração que está vivendo os últimos dias. Destes, afasta-te. Assim como eles também serão afastados, não poderão fazer parte do único rebanho. Aqui mesmo nesta carta, no capítulo 2, no versículo 24 está escrito: e ao servo do Senhor, quem aqui é servo do Senhor? Levante as mãos. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Essa palavra que você ouviu hoje está te mostrando que você só consegue viver em unidade se viver em amor. Se você permitir a ação direta de Cristo na tua vida e se sujeitar à sua vontade. Quando você começa a fazer a sua própria vontade, começa a ter as suas próprias ideias e opiniões, e começa a julgar, não sendo você juiz, nem constituído como juíza, e quando você começa a querer ocupar um lugar que não é seu, imitando Satanás, então você já está preso no laço do diabo. Como é que se tira a pessoa de um laço desse? Falando mansamente, pregando a palavra, ensinando mansamente, falando a verdade, para ver se a pessoa desperta. Eu tenho que mudar, eu estou preso no laço do diabo. A pessoa tem que reconhecer que ela tem um gênio do cão, que ela é explosiva, que ela é uma bomba humana, que ela vive com um pavio curto. Ser longânimo é ter um pavio longo. Você tem que ter um pavio tão comprido, tão longo, que ele está aceso. Mas até chegar em você, Jesus Cristo já voltou, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos nos colocar de pé. Igreja, nós temos que entrar um no outro agora. Se a palavra entrou em você, então vai ser fácil você entrar na outra pessoa. Mas se a palavra não entrou em você, você vai estar de braço cruzado, batendo o pé e fazendo beijo, dizendo: se ela não vier, eu não vou. E o diabo lá no meio dizendo: não vai não. Não vai se humilhar não, larga a mão de ser bobo. E Jesus Cristo foi bobo, igreja? Jesus Cristo foi muito esperto. Ele constrangeu o Espírito de Deus, quando em meio à imensa agonia e cuspidas que lhe lançavam, ele reuniu as últimas forças, olhou para aquele céu escuro, porque não se via nem estrela, nem sol, nem lua. Ele não podia ver a face do Pai, mas ele sabia que o Pai estava vendo tudo de lá da glória. E ele diz de todo o coração, com toda a sinceridade, em amor, caridade, unidade. Ele não olha para baixo para os seus ofensores,
nem para o seu sofrimento, nem pelo seu corpo que está ali derretendo, se pulverizando, sendo reduzido a nada. Ele olha para o céu, olha para as nuvens escuras, vê o Pai pela fé, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí Deus lá na glória bateu uma mão na outra e disse: esse é o meu filho. Oh glória! Esse é o meu filho. Oh glória! Olha que exemplo que ele está dando para o mundo. Esse é o meu filho. Oh glória! Você pode olhar para o alto agora e ver só o teto desta igreja. E se você pudesse ver além das telhas, você poderia ver as nuvens. E além das nuvens, se você tivesse uma visão excepcional, você poderia ver as estrelas. E se você tivesse uma visão telescópica poderosa, você poderia ver os planetas. Mas você continuaria vasculhando e a tua visão não daria para o infinito desse cosmos que Deus criou. Mas pela fé agora mesmo, você pode levantar os olhos para os céus, como fez o Senhor Jesus, e você pode ver a glória de Deus na tua vida, aquela glória que Jesus Cristo já te deu. Aleluia! Eu já tenho essa glória, porque Jesus já orou por mim, e Ele disse: eu dou essa glória, a glória que o Senhor me deu, eu dou para aqueles que creem em mim. Olha para o alto, olha para o céu, fala com teu pai agora, fala com teu pai: Pai, eu estou aqui na terra, eu quero consumar a obra que o Senhor me deu a fazer neste mundo. Eu quero te glorificar na minha vida, sendo obediente até o fim. Oh Pai, eu quero viver em unidade, em amor. Eu quero estar no Senhor, e eu quero que o Senhor esteja em mim. Oh glória! Limpa o teu coração, pois os limpos de coração verão a Deus. Aleluia! Se a palavra de Deus está em você, a glória também está. E se Jesus está em você, o amor também está. Aleluia! Está fácil você ser um com teu irmão. Aleluia! Continua glorificando e abraça a pessoa que está ao teu lado. Continua glorificando e abraça, abraça, abraça. Pelos corredores também. Um só corpo, não vários corpos. Um só corpo. Pelos corredores também, um só corpo. Oh glória, pelos corredores, igreja. A glória de Deus está sobre a tua vida. A glória que Jesus Cristo rogou, Pai. A glória que Ele não abre mão, Ele dá para você. Aleluia! Um só rebanho, um só pastor. A igreja tem que caminhar para essa união, para essa unidade. Oh glória! Você está precisando entrar no teu irmão aqui? Você está precisando abraçar o teu irmão, a tua irmã? Sai do teu lugar e vai lá e abraça. Oh glória, vai lá e chora. Aleluia.
Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Oh glória! Vamos aplaudir o Senhor Jesus e vamos dar a melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Oria, tiria, siria, mas, suriandalas, oriandalaias, oh glória, aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.